O Kybalion é um livro que explora os princípios fundamentais da filosofia hermética, uma tradição esotérica que remonta à antiga sabedoria egípcia. Você já se perguntou como o mundo funciona? Como tudo está conectado? O Kybalion é um livro antigo que nos ensina sobre 7 princípios que governam o universo. Escrito por 3 iniciados. Um pseudônimo. O livro tem no seu interior um poema que diz o seguinte: "Oh, não deixeis apagar a chama. Mantida de século em século. Nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentado por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta divina chama." O poema, do poeta inglês, Edward Carpenter, é uma mensagem de apelo à preservação da sabedoria e do conhecimento. A chama do poema representa a luz do conhecimento, que deve ser mantida acesa para iluminar o caminho das gerações futuras. O Kybalion é um livro que foi escrito há muitos anos, mas que ainda é importante hoje. Ele fala sobre como o universo funciona, e como podemos usar esse conhecimento para melhorar nossas vidas. O livro diz que o universo é governado por 7 princípios, que são: o princípio do mentalismo, tudo é mente, o universo é mental. O princípio da correspondência, o que está em cima é como o que está em baixo, o que está em baixo é como o que está em cima. O princípio da vibração, nada está parado, tudo vibra. O princípio da polaridade, tudo tem 2 polos, tudo é dual, tudo tem o seu oposto. O princípio do ritmo, tudo flui, tudo tem o seu fluxo e refluxo, tudo sobe e desce, tudo tem o seu princípio e o seu fim. O princípio da causa e efeito, toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem a sua causa, igual efeito, igual efeito, igual causa. Esses princípios são muito importantes, porque eles nos ajudam a entender o mundo ao nosso redor. Por exemplo, o princípio do mentalismo nos diz que tudo o que pensamos e sentimos tem um efeito no mundo. O princípio da correspondência nos diz que o que acontece no mundo exterior também acontece em nosso mundo interior. O Kybalion é um livro que pode nos ajudar a viver uma vida mais plena e feliz. Ele nos ensina a pensar de forma mais positiva, a superar desafios e a alcançar nossos objetivos. Por exemplo, podemos explicar o princípio do mentalismo desta forma: se você pensa que é capaz de fazer algo, o mais provável que você o consiga fazer. Por outro lado, se você pensa que não é capaz de fazer algo, o mais provável é que você não consiga fazer. Ou pode-se explicar o princípio da correspondência, dizendo que se uma pessoa é simpática com os outros, o mais provável que os outros sejam simpáticos com ela. Hoje, neste vídeo, vamos sobrevoar os 7 princípios do Kybalion, uma obra esotérica e ocultista, publicada em 1908. Outros vídeos seguirão, detalhando cada um dos 7 princípios. Esses princípios são considerados os fundamentos da filosofia hermética, que é uma tradição de sabedoria que remonta à antiguidade. Este livro antecipou conceitos relativamente modernos como a lei da atração e das ideias ligadas ao movimento do novo pensamento. Se você gosta de descobrir, explorar e se perder em narrativas envolventes, este é um canal para você seguir. Não pense mais. Inscreva-se agora. Vamos agora entrar nos 7 princípios do Kybalion. Princípio do mentalismo. O primeiro princípio do Kybalion é o princípio do mentalismo. Ele afirma que o tudo é mente, o universo é mental. Isso significa que a realidade é uma manifestação da mente, e que tudo o que existe é uma expressão da mente divina, ou seja, como a fonte de toda a criação, a inteligência suprema que está por trás do universo. Princípio da correspondência. O segundo princípio do Kybalion é o princípio da correspondência. Ele afirma que o que está em cima é como o que está em baixo, o que está em baixo é como o que está em cima. Isso significa que existe uma correspondência entre os diferentes níveis da realidade. Na filosofia hermética, os diferentes níveis da realidade são descritos como planos. Cada plano é um nível de consciência, ou de existência, com suas próprias leis e características. Ou seja, o plano físico, o plano astral, o plano espiritual. Princípio da vibração. O terceiro princípio do Kybalion é o princípio da vibração. Ele afirma que tudo vibra. Isso significa que tudo no universo está em constante movimento e mudança, e que cada coisa vibra em uma frequência diferente. Ou seja, os pensamentos e as emoções também vibram em uma frequência. Os pensamentos positivos vibram em uma frequência mais alta do que os pensamentos negativos.
As emoções positivas, como o amor, a alegria e a paz, também vibram em uma frequência mais alta do que as emoções negativas, como o ódio, a tristeza e a raiva. Princípio da polaridade. O quarto princípio do Kybalion é o princípio da polaridade. Ele afirma que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto. Isso significa que tudo no universo tem dois lados opostos, como luz e sombra, positivo e negativo, quente e frio. Princípio do ritmo. O quinto princípio do Kybalion é o princípio do ritmo. Ele afirma que tudo tem fluxo e refluxo, tudo sobe e desce, tudo tem uma fase de expansão e uma fase de contração. Isso significa que tudo no universo está sujeito a um ciclo de expansão e contração. Exemplo: o ciclo das estações. O inverno é uma fase de contração, quando a energia está a diminuir. A primavera é uma fase de expansão, quando a energia está a aumentar. O ciclo da vida. O nascimento é uma fase de expansão, quando a vida está a começar. A morte é uma fase de contração, quando a vida está a terminar. O ciclo da economia. A expansão econômica é uma fase de expansão, quando a economia está a crescer. A recessão econômica é uma fase de contração, quando a economia está a diminuir. Quando estamos felizes e saudáveis, estamos em uma fase de expansão. Quando estamos tristes ou doentes, estamos em uma fase de contração. Princípio da causa e efeito. O sexto princípio do Kybalion é o princípio da causa e efeito. Ele afirma que toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. Isso significa que tudo o que acontece tem uma causa, e que essa causa está sujeita à lei universal. Ou seja, a causa pode ser algo que fazemos, algo que pensamos, ou algo que acontece ao nosso redor. O efeito pode ser algo que acontece a nós, algo que acontece aos outros, ou algo que acontece no mundo ao nosso redor. Este princípio tem implicações importantes para a nossa vida. Ele nos diz que somos responsáveis pelas nossas ações e pensamentos. Também nos diz que podemos criar a realidade que queremos, escolhendo nossas ações e pensamentos com cuidado. Princípio de gênero. O sétimo e último princípio do Kybalion é o princípio de gênero. Ele afirma que tudo é masculino e feminino, tudo tem seus princípios masculino e feminino. Isso significa que tudo no universo tem dois aspectos, um masculino e um feminino. Este princípio tem implicações importantes para a nossa vida. Ele nos diz que precisamos equilibrar as energias masculinas e femininas dentro de nós para viver uma vida plena e significativa. Conclusão. Ao compreender esses princípios, podemos nos conectar com uma sabedoria mais profunda e viver uma vida mais plena e significativa. Os 7 princípios do Kybalion podem ser aplicados de diversas maneiras em nossas vidas. Por exemplo, o princípio do mentalismo pode nos ajudar a entender o poder da mente e a usar os nossos pensamentos para criar a realidade que queremos. O princípio da correspondência pode nos ajudar a entender as conexões entre os diferentes aspectos de nossas vidas. O princípio da vibração pode nos ajudar a compreender o processo de mudança e transformação. O princípio da polaridade pode nos ajudar a lidar com os opostos em nossas vidas. O princípio do ritmo pode nos ajudar a entender os ciclos naturais da vida. O princípio da causa e efeito pode nos ajudar a assumir a responsabilidade por nossas ações. E o princípio de gênero pode nos ajudar a compreender a nossa própria natureza e a natureza do mundo ao nosso redor. Este vídeo é apenas uma introdução aos 7 princípios do Kybalion. Para compreender esses princípios em profundidade, é necessário estudar o livro O Kybalion ou outros textos sobre a filosofia hermética. Espero que tenham gostado deste vídeo sobre os 7 princípios do Kybalion. Nos próximos vídeos, vamos explorar cada um dos 7 princípios em mais profundidade. Até breve. Se você ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade de fazer parte desta comunidade de exploradores do conhecimento. Clique no botão de inscrição, ative as notificações e embarque em todas as futuras descobertas. Nos encontraremos no próximo vídeo. Até breve.